E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, tá bom? Agora iremos aprender um pouco sobre inequações do primeiro grau, ou seja, nada mais é do que desigualdades. Inequações são desigualdades, diferentemente das equações, né? Equações são igualdades, tá bom? Mas a forma de resolver, pessoal, é praticamente a mesma, certo? Temos as incógnitas que devemos encontrar os seus respectivos valores, tá certo? Beleza, deixa eu rolar aqui a página, olha só. Aqui temos as propriedades, certo, que você já conhece, que são as mesmas das equações, tá bom? Então vamos lá, inequação do primeiro grau. Classificamos de inequação do primeiro grau, na incógnita x, toda desigualdade que pode ser reduzida a uma das formas. Deixa eu subir aqui. Beleza, olha só. Ax mais b menor do que zero, tá bom? Isso aqui é um tipo de inequação, tá bom? Ou ax mais b maior do que zero, ou ax mais b menor ou igual a zero, ou ax mais b maior ou igual a zero. Com a e b pertencentes aos reais e o a tem que ser diferente de zero, tá bom? Aqui o coeficiente a não pode ser igual a zero. Ou ele é maior ou ele é menor, tá certo? Desse modo, a desigualdade, olha só, ele colocou um exemplo aqui, tá bom, gente? Olha, x ao quadrado menos 3x mais 4 é maior do que x mais 1 ao quadrado, é uma inequação do primeiro grau, pois, olha só o que ele fez. Repetiu novamente aqui, aí começou a resolver, tá vendo? Olha, aí ele subtraiu, no final, olha o que se transformou. Ficou apenas uma equação do primeiro grau, olha, menos 5x mais 3 maior do que zero, certo? Para resolver, pessoal, essas inequações é da mesma forma das equações, tá bom? Que a gente não costuma falar, né? Se está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Se está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá bom? A única diferença, gente, é que é o seguinte, olha. Quando a incógnita, na inequação, quando a incógnita é negativa e precisamos multiplicar por menos 1 para deixá-la positiva, o sinal de desigualdade, ele altera a posição, tá bom? Se o sinal estiver apontando para a esquerda, quando você multiplica por menos 1 para a incógnita ficar positiva, o sinal agora ele vai alterar, vai apontar para a direita. E assim sucessivamente, tá bom? Toda vez que precisar multiplicar por menos 1, altera os sinais dos números e também o sinal de desigualdade, tá bom? Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. No final, olha só, pessoal, como é que ficou aí no final. Menos 5x maior do que menos 3. Aí ele fez o quê? Pegou esse menos 5 e passou para... Não, melhor dizendo, como é menos 5 aqui, ó, ele multiplicou por menos 1, certo? Então ficou 3 positivo, ficou 5x, esse sinal de menos some, e esse sinal está apontando para a direita, ele vai ser apontado agora para a esquerda, certo? Aí fica 5x menor do que 3. Aí isola o x, o 5 passa dividindo. Por isso que no final da equação, na resposta final, olha, fica dessa forma aqui, tá vendo? Olha, o sinal estava apontando para a direita, quando multiplicou por menos 1, ele ficou apontando para a esquerda, porque não pode ficar negativo, certo? Usamos esse método para facilitar as contas, tá vendo? Olha, dividindo-se por número negativo, inverte-se o sentido da desigualdade. É exatamente o que aconteceu quando a gente divide por número negativo. Inverte o sinal de desigualdade. Ou seja, o conjunto de solução da inequação é S de solução, tá bom? Abre a chave. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que 3/5, tá bom? Beleza. E sistemas de equação? De inequações, perdão. É da mesma forma que devemos resolver, tá bom, gente? Olha, a resolução de um sistema de inequações é a determinação dos valores das incógnitas, que são solução de todas as inequações do sistema. Considere, por exemplo, o sistema. Olha só, temos um sistema formado por duas inequações. Aqui, olha, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. E 3x menos 1, 3 menos x tem que ser menor do que menos 1. Devemos obter os valores de x, que são solução de 1 e de 2, ou seja, da inequação 1 e da inequação 2. Para isso, o caminho é o seguinte. Primeiro,
Resolvemos cada uma das inequações, obtendo os respectivos conjuntos solução S1 e S2. E segundo, olha, o conjunto de solução do sistema é a interseção de S1 e S2. Então temos o seguinte, olha, na primeira inequação, para resolvê-la, encontrar o valor do x, pegamos esse menos 1 e passamos para o outro lado. Então fica x é igual, x maior ou igual a 1. Porque se era menos 1, quando passa para o outro lado vai ficar positivo, né? É dessa forma que falamos, tá bom? Matematicamente tem a explicação para isso, mas aprendemos melhor dessa forma, de uma forma mais intuitiva. Beleza, então o x tem que ser maior ou igual a 1. E a segunda inequação, olha, é o seguinte, ó, pegamos esse 3, passamos para o outro lado, então vai ficar menos x é menor do que menos 4, né? Menos 1, e esse 3 que passa para cá fica menos 3. Então fica menos x menor do que menos 4. Aí multiplicando por menos 1 ambos os lados da inequação, altera o sinal e também altera a posição do sinal aqui de desigualdade. Se ele antes estava apontando para a esquerda, agora ele vai apontar para a direita, tá bom? Por isso que ficou aqui assim, olha, x é maior do que 4. Fazemos agora umas retinhas aqui, a reta representando a solução 1, x está incluso, né? Porque tem que ser maior ou igual. Então o número 1 está dentro desse intervalo, é do 1 até o infinito, beleza? Já na solução 2 ficou x maior do que 4, então 4 a bolinha fica aberta, não fica contida essa bolinha do 4, porque é um intervalo aberto. Então aqui é bem pertinho do 4 até para frente. Agora vamos pegar o conjunto interseção, tá bom? O sistema é a interseção de S1 e S2. Então a interseção, você faz o desenho aqui, ó, você vem traça daqui, ó, vem, bate aqui, beleza. Então é do 4, não chega a ser o 4, mas é bem próximo do 4 até infinito, beleza, pessoal? Então, olha, a solução é o seguinte, a x tem que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 4. Então é dessa forma aí que a gente resolve, tá bom? Sistemas. E aí ó, tem as questões resolvidas para vocês fazerem e tem as questões aí para vocês também responderem. As respondidas só para analisar, tá bom? Beleza, pessoal. Agora vamos estudar um pouco sobre os sinais de uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? Olha só, é aquela questão, quando a reta é crescente e quando a reta é decrescente. Eu já expliquei isso, né? É bem simples de entender, né, gente? Olha só, dada uma função polinomial do primeiro grau, f, tal que f de x é igual a ax mais b, sabemos que seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos, tá bom? Então, olha, se f de x 0, não estou vendo direito, deixa eu ver se é 0 mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso, f de x 0, beleza. f de x0 é igual a 0, então x0 é o zero da função, beleza. Se o a, que é esse coeficiente que vem perto do x aqui, pessoal, ele for positivo, maior do que 0, então a reta vai ser crescente. Isso aí eu já falei nas resoluções anteriores, tá bom? Se o a for positivo, a reta vai ser crescente. Se o a for negativo, a reta será decrescente. Bem simples isso aí de entender, bem tranquilo, né? E lembrando que os zeros das funções é onde o gráfico corta, né, gente? Olha só. Deixa eu ver aqui, deixa eu consertar aqui. Aqui. Deixa eu ver. Pronto, olha só. No quadro, o sinal do coeficiente a informa se f é crescente ou decrescente. Assim, marcando o zero de f no eixo x e verificando o sinal de a, podemos visualizar a forma do gráfico de f. Olha só, considere a função 2x menos 4. Zero de f. Como é que eu posso calcular qual é o zero? Eu pego a função e igualo a zero. Foi o que foi feito aqui. Ó. Pegou 2x menos 4 e igualou a zero. Formou uma equação do primeiro grau, né? Isolou o x e encontrou que x é igual a 2. Ou seja, aqui, ó, no eixo do x, você marca o pontinho 2, tá bom? X é igual a 2. Então, a reta intersecta o eixo x em x igual a 2. Com certeza aqui, a reta. Ela é crescente, ela toca aqui no eixo y, que a gente não sabemos qual é o valor ainda, beleza? Vem, toca no eixo 2 e vai-se embora, tá bom? Sinal de A, porque o A é igual a 2, que é menor do que 0. Então, f é crescente. Olha só, gente. Como f é crescente e f de 2 é igual a 0, então para todo x maior do que 2, devemos ter f positivo, né? Olha,
Para todo valor maior do que 2, olha, daqui em diante só temos valores positivos, certo? E para todo x menor do que 2, devemos ter valores negativos. Olha só, pega aqui o x. Ó. Se você vier diminuindo, olha, aqui tem um gráfico que é na parte de baixo, né? Na parte negativa. Para valores maiores do que 2, ela é positiva. Para valores menores do que 2, ela é negativa. Professor, e para eu encontrar esse ponto aqui, para saber onde é que a reta passa por y? Você pega x igual a zero, beleza? Você joga na função x igual a zero. Olha. Deixa eu ver aqui. Se eu jogasse x igual a zero aqui, ficaria 2 vezes 0, daria 0. Sobraria só menos 4. Ou seja, esse ponto aqui, pessoal, ele vale menos 4, tá bom? Então a reta ela passa por menos 4 e pelo ponto 2. Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui um pouco. Olha só. Constatamos no gráfico que, para todo x maior do que 2, temos os pontos do gráfico acima do eixo x e, portanto, com ordenadas positivas, né? Com os valores de y positivo. Agora, para todo valor de x menor do que 2, temos os pontos do gráfico abaixo do eixo x e, portanto, com ordenadas negativas, ou seja, olha, valores de y negativo aqui é para x menor do que 2 e valores de y positivo para x maior do que 2, beleza? Agora, deixa eu baixar aqui mais um pouco. Agora, considere g de x igual a menos 2x mais 4. Olha, o sinal mudou, né? Se o sinal mudou, essa função, a reta dela vai ser decrescente, tá bom, pessoal? Olha só, já mudou o formato da reta, porque o valor de a é negativo, beleza? Vamos calcular o zero da função? É só pegar a função igual a zero e encontra x igual a 2. Continua sendo o x igual a 2, o ponto de intersecção, né? Então, se o sinal de a é negativo, então a função é decrescente. Observe que, olha, x menor do que 2, temos y positivo, né? Olha, para valores negativos, olha, vem para cá, negativos para x, temos valores positivos para y. Agora é o contrário, olha, para valores positivos de x, temos valores negativos, olha, porque a reta está na parte de baixo do plano cartesiano, a parte negativa, tá vendo? Olha, beleza. Deixa eu descer aqui. Opa, passei demais. Beleza. Olha só. Observando o gráfico, temos o seguinte. Ó. Para x menor do que 2, y vai ser positivo, os valores de y. E para x maior do que 2, os valores de y será negativo. Tá bom? Para o estudo dos sinais de uma função polinomial do primeiro grau, sendo f de x igual a x mais b com a diferente de zero, podemos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, determinar o zero da função, beleza? Que é igualando a zero, ou seja, menos b sobre a. Tem esse primeiro roteiro aí. Vamos agora para o segundo roteiro. Qual é o próximo passo? Verificar, certo? O sinal do coeficiente a, para saber se a função ela é decrescente ou crescente, tá bom? Mostrando a direita e a esquerda do zero e os correspondentes sinais. Beleza, olha só. Se a função ela é crescente, para valores maiores do que a sua raiz, será positivo, tá vendo? Olha, por isso que tem um maisinho aqui. E para valores menores do que a raiz, será negativo. Agora, quando a função é decrescente, é o contrário. Para valores negativos de x aqui, ó, pegando do centro, da raiz, do zero da função, para negativos, o gráfico ele é positivo, porque está na parte de cima. Agora, para valores maiores do que o zero da função, temos a reta, os valores de y negativos, tá bom? E aqui, olha, desse modo, para estudar os sinais de uma função, olha só, menos 3x mais 2, vamos lá. Primeiro vamos encontrar qual é o zero, né? Qual é a raiz dessa função. Então, olha, igualando a zero, encontrou x igual a 2 terços. Aí ele marcou aqui, ó. Isso aqui é exatamente onde a reta toca no eixo do x, é o zero da função, é a raiz. Como a função ela é decrescente, porque o valor de a aqui é negativo, olha, para valores menores do que 2 terços, temos o valor de y é positivo. Olha, tá vendo? Olha, daqui para cá são valores positivos. Agora, para valores maiores do que o zero da função, do que a raiz, temos o gráfico negativo. Tá bom? É exatamente o que ele está falando aí, pessoal. Beleza. Beleza. Aí tem as questões, olha, resolvidas, vocês podem analisar e tem as questões para vocês fazerem, tá certo, pessoal?
Desculpa, deu uma tosse aqui do nada. Então é isso, pessoal. A atividade dessa semana é essa. Tentem fazer, tá bom? Na quinta ou na sexta eu coloco as correções, tá bom? Então até a próxima. Valeu!